Então, hoje a gente vai começar um novo assunto, que é o ensino de batismos. E a gente vai falando só porque, você lembra, a gente está falando sobre aquelas bases da fé. Então, por isso que a gente vai passando por todos esses assuntos, e a gente hoje começa nesse ensino de batismo. É muito interessante, vamos orar, mas assim, é interessante falar que muita gente pensa que o batismo é o fim, mas não é. O fim, vocês vão entender assim, né? É o fim de um processo, mas não, na verdade, é o início, né, de uma nova jornada, de uma nova vida, né? Vamos orar. Pai amado, muito obrigada por essa manhã, por mais esse dia. Senhor amado, que o teu Espírito Santo possa ministrar aqui ao nosso coração, Pai. Nós queremos aprender mais de ti, Senhor, e gera, Senhor, sede mesmo na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Nem falei com você, Rosilma, tudo bem? Bom dia. Olha aqui nessa apostila, fala assim, o ponto-chave, né? Pelo sangue de Cristo somos redimidos, pelas águas do batismo enterramos a nossa velha natureza e ressurgimos para uma nova vida. Eu gostei muito de uma vez uma expressão que eu ouvi de um pastor, em que ele falou assim, é claro que, e é verdade, né? O batismo não é o batismo que salva, mas ele faz parte de todo esse processo da salvação, no sentido de que, até do que eu li aqui nesse ponto-chave, é a minha decisão, não apenas de mostrar para os outros de que agora eu creio em Jesus, eu professo essa fé, mas sim, tem isso, e eu vou para o batismo nesse simbolismo mesmo, de que eu estou ali, eu estou deixando a minha velha criatura, né? E estou ressurgindo das águas para uma nova vida. É claro que já houve a salvação, e se não fosse assim, lá na cruz, quando estavam lá os dois ladrões do lado de Jesus, em que um ficou debochando, né? Se você é o filho de Deus mesmo, bom dia, Suzete. Se você é o filho de Deus mesmo, desce daí, salva-te a ti mesmo e salva nós, nos salva também, né? Debochando dele e instigando. E o outro falou assim: para com isso. Você está falando besteira, eu estou falando na minha linguagem, né? Você está falando besteira, nós estamos aqui porque sim, a gente tem culpa, a gente merecia isso, mas ele não tem culpa de nada, ele não fez nada, não tem, como se fosse, não tem pecado algum. E aí virou para Jesus e falou: Senhor, olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E é tão interessante isso, porque, né, só para a gente ir criando um pano de fundo aqui, porque lá em Romanos fala, né, se com o coração creres e com a boca confessares que Jesus é o Senhor, serás salvo. E é tão interessante porque às vezes a gente fala muito, crer com o coração e confessar que Jesus é o Salvador. E sim, ele é o Salvador, foi uma obra redentora, com certeza. Só que declarar que ele é o Senhor, olha, eu reconheço e eu me rendo a ti, ao teu senhorio na minha vida. Mas é mais interessante ainda quando a gente pega a expressão desse ladrão e ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí às vezes a gente lê isso passa despercebido. Mas pare e pensa comigo, se o reino era dele, se o reino era de Jesus, ele era o dono do reino, ou o senhor do reino. Olha só. Se creres com o coração e confessares que Jesus é o quê? É o Senhor. Então, nessa expressão dele, ele estava revelando: eu reconheço que você é uma autoridade, que você tem essa autoridade, que você verdadeiramente é Senhor sobre todas as coisas.
Deu para entender? Olha como é interessante que se a gente lê rapidamente, passa despercebido. E Jesus, qual foi a resposta dele? Vamos lá, rapidinho, vamos descer aqui, vamos procurar uma poça, um rio, qualquer coisa. Não, e ele falou assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Né? Revelando ali, olha, você acabou de nascer de novo, você vai estar comigo. Então, não é não, eu não fui batizada, então eu não fui salva. Não, não é isso. Eu até posso citar um exemplo do meu pai. Meu pai, assim, recebeu a Cristo muito no final da vida dele, assim, no finalzinho mesmo. Ele já vinha, foi muito interessante, porque um mês antes, mais ou menos, dele falecer, até antes, ele já vinha sendo muito tocado. A gente já percebia sabe, a vida dele sendo tocada, sendo transformada ali. Antes dele morrer, ele passou um mês em Juiz de Fora, na casa que ele e minha mãe tinham construído, mas ainda não tinham se mudado, era o sonho dele se mudar para lá, ele não conseguiu morar lá, minha mãe morou, mas ele passou o último mês de vida, ficou um mês lá, né, na casa, passava o dia lá, a casa vazia, não tinha nada. De noite ele dormia na casa dos meus tios, que era do lado, né, era assim mesmo terreno, mas ele passava um dia lá sonhando de se mudar para lá. Ele não conseguiu, mas Deus ainda permitiu que ele usufruísse daquilo ali durante um mês. E a minha tia, eu creio que isso foi providencial, porque lá na casa da minha tia era uma granja, né? Granja é como se fosse um mini sítio, né? Que eles chamam. E ela tinha um monte de oração. Né? E ela falou que todo dia subia com ele ali para o monte, no terreno mesmo, né? E ele sentava e ela falou que ela falava muito de Deus, muito de Jesus para ele. E ela falava, ele está sendo tocado, ele já está sendo, a gente já percebia. E depois, já no finalzinho, já ali da vida dele, nos últimos, praticamente quase últimos momentos mesmo, ele teve esse encontro com Cristo, né, tomou essa decisão e eu falei com ele, ele falou, já aceitei a Jesus, eu já aceitei. E o Senhor confirmou isso na minha vida, não só falando comigo diretamente, mas dando um sonho para uma outra prima, uma prima que eu tinha, de que ele estava assim, ele ainda nem tinha morrido, foi na noite anterior que ele faleceu, e ela sonhou que ele tinha morrido. Antes, uma semana antes dele passar mal e morrer, eu tive um sonho também, de que alguém iria morrer. Eu via um caixão e eu achava um caixão fechado, né? E a minha mãe chegava, e eu no sonho eu achava que era o meu tio, mas a minha mãe chegava com uma rosa e colocava em cima desse caixão. E eu no sonho eu falava assim, que estranho. Se é o meu tio que morreu, por que que a minha mãe que chega com uma rosa e coloca? No sonho, eu me lembro disso. Mas fiquei com aquilo, sabe, no coração, fiquei em oração uma semana depois, quando ele passou mal, foi muito rápido, ele passou mal num dia, faleceu no outro. O Senhor começou a falar, de que era ele, né, que iria falecer, e eu entrei em oração e tudo mais, até que o Senhor depois falou assim, entrega ele nas minhas mãos, ele está comigo, entrega ele, descansa, né? E agora só louva depois de essa entrega. E essa minha prima, na noite anterior, né, a ele falecer, ela teve um sonho, ele ainda estava vivo, de que ele tinha falecido e de que ele estava, a gente estava todo mundo no velório, né? E de repente ele sentava no caixão. E as pessoas, olha, ele ressuscitou, ele está vivo, ele não morreu. Ressuscitou, não, ele não morreu, ele não morreu. E ele falava assim: não, me deixem, eu estou indo para Deus, eu quero ir para Deus. E eu, antes de ir para. Por que eu estou falando isso? Porque ele teve um encontro com Cristo ali no finalzinho da vida dele, não deu tempo dele se batizar, né? E antes de eu ir para o cemitério, literalmente eu tive em casa tomar um banho, eu orei e falei, Senhor, eu não saio daqui sem uma palavra tua.
para eu ir para esse cemitério. Eu sei que meu pai está contigo, mas me dá uma palavra, mas a minha emoção, eu não vou conseguir entender tua voz, eu não vou conseguir. Então, eu não sou de ficar fazendo isso, mas, Senhor, e Deus conhece nosso coração, né? Eu vou fazer isso agora, eu vou tirar uma palavra aqui, nessa caixa de promessa. Eu não vou ter condições emocionais de ficar falando, vou esperar, o Senhor está falando comigo. Eu não consigo, mas eu creio que você pode me direcionar e me trazer uma palavra certa de que na palavra mesmo, de que essa certeza que está no meu coração, essa paz que Ele está contigo é algo real, isso não é um sentimento ou uma imaginação, que essa paz é você mesmo. E é tremendo como Deus, Ele ouve, Ele sabe, Ele entende a gente, e a palavra, né, que Ele trouxe foi: Deus livrou a minha alma de ir para a cova, a minha vida verá luz. Tremendo, né? Deus é pontual. Mas eu estou falando isso por quê? Porque não deu tempo dele se batizar, não teve tempo. Mas ele está com o Senhor, eu creio, eu tenho a certeza disso. E eu já falei com vocês também, e outras pessoas depois, né, falaram isso para mim, confirmando que também já leram, já ouviram, e existem estudos mesmo, de que quando uma pessoa está morrendo, né, os 5 sentidos dela, os sentidos, né, tato, paladar, audição, visão, e fala? Isso, isso. Que o último que some, né, que vai sumindo, assim, que vai apagando, vamos dizer assim, que é justamente a audição. E quando essa fonoaudióloga, né, na época, me falou isso, eu parei e pensei, por isso que eu falei, depois eu fui pesquisar e vi outras pessoas, inclusive tem uma moça lá da igreja que é fonoaudióloga, outro dia ela estava falando isso para mim também, que são estudos realmente muito sérios que apontam para isso. Faz todo sentido, né? Porque a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Então, eu creio que é o Senhor dando todas as oportunidades, até o último milésimo do milésimo, centésimo de vida de uma pessoa, para ela reconhecer que Jesus, né, ela crê com o coração e reconhecer que Jesus é o Senhor. Então, isso é interessante falar isso, visão, audição, olfato, paladar e tato. Verdade. Lá, Vanessa. Vou deixar você contar aqui, Vanessa. Eu vou fechar isso aqui, aí você conta aí. Eu me lembro que uma moça da igreja, né, quer dizer, agora ela era da nossa igreja, agora ela está em outra igreja, e ela contou, a mãe dela faleceu há alguns meses atrás, e ela falou que ela tinha um grupo de WhatsApp, e ela com ela mesma, né? Igual todo mundo tem, né? Para a gente anotar nossas coisas. E ela falou que nesse grupo ela gravava vários áudios, sabe? Assim, áudios da palavra de Deus, ela lendo a Bíblia, que na verdade, era um grupo que estava ela com ela mesma, mas que ela sempre falava: Senhor, eu queria vou colocar fulano nesse grupo, vou colocar fulano, para ela poder mandar as mensagens, mas que, na verdade, ela nunca conseguiu, acabou nunca colocando ninguém, nunca percebeu uma direção clara, coloca fulano, e acabou que ficou ela com ela mesma ali, vários áudios, ou então trechos de livro que ela lia, mensagens que tinham impactado ela, e ela lia, e ela ouvia, e ela disse, quando a mãe dela estava no hospital, né, o Senhor falou para ela, né, coloca esses áudios. E ela botou um radinho, botou o celular do lado da mãe, ali baixinho, né? E a mãe ficava ouvindo, e ela falou que a mãe fazia assim, a mãe já não estava conseguindo falar direito, mas que ela fazia assim com a cabeça. Olha a palavra de Deus, olha o amor de Deus, gente, né? Então, eu estou falando isso só para deixar claro de que
Eu não me batizei nas águas, eu acabei de aceitar Jesus, fulano acabou de aceitar Jesus, e olha, não deu tempo, estava marcado para ele fazer o batismo, para ele se batizar, e não deu tempo, e ele faleceu, ele não foi salvo. Não, não é isso. É só antes de eu passar a palavra para a Vanessa, se lembra que eu disse que lá na casa que eu morava, teve um batismo lá na piscina? Acho que eu não sei se eu contei para você, acho que eu contei, né? Que teve um batismo na Alô, piscina, porque sim. Alô. falei, né? Que era um senhor que estava com câncer em estado terminal, e ele tinha recebido a Cristo, aceitado a Jesus, e o anseio dele de se batizar, mas ele mesmo percebeu, né? Que ele estava lúcido, né, que ele não conseguiria chegar a tempo de esperar o batismo na igreja, na data que estava marcada. E, na época, o pastor André Nunes perguntou se poderia batizá-la em casa. E a gente prontamente, com certeza, né? E ele foi lá e menos de um mês depois ele faleceu. Ele chegou a ser batizado, porque, né, houve essa oportunidade de fazer esse batismo lá em casa, lá na piscina. Mas ainda que não tivesse tido a oportunidade, não tivesse nenhuma casa, não tivessem conseguido nenhuma casa com piscina, não era por isso que ele não seria salvo, porque realmente ele faleceu antes de chegar, antes do dia marcado para o batismo lá na igreja. Né? Não, então acabou, não adiantou nada, nadou e morreu na praia. Não, 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 não seria isso. Mas o batismo, o que eu falei que eu gostei da frase desse pastor é que ele não é necessário para a salvação, mas ele vem como se fosse o pacote completo. Eu criei com o coração, eu confessei com os lábios, e aí eu vou e me batizo, né? Simbolizando esse, não só testemunhando para as pessoas, mas simbolizando que eu estou deixando naquela água a velha criatura e estou, né, ressurgindo para uma nova vida. Fala, Vanessa, pode contar essa experiência. Contar, é bem breve, né? A Nada. minha avó era muito católica, né? Aquela católica fervorosa, assim. E quando eu me converti, ela já estava acamada, né? Que minha avó teve, quando eu tinha 16 anos por aí, minha avó teve um derrame e ficou em cima de uma cama, né? Ela perdeu os movimentos do lado direito, a fala, né? Foi ficando muito comprometida também. Só que eu sempre estava lá cuidando da minha avó, né? E quando eu me converti, Deus começou a incomodar o meu coração para eu falar de Jesus para ela, né? Da verdade. Só que minha família não aceitava muito, né, por eles serem muito católicos, tudo, eles não aceitavam, e minha avó era uma das que não aceitavam muito. E quando minha avó internou, né, primeiro, né, antes dela internar, Deus falou comigo. Eu estava na cozinha fazendo comida e Deus falou comigo que minha avó iria morrer, que ele ia recolhê-la. E ali eu comecei a chorar e eu, meu Deus, como vai ficar minha mãe? Eu preciso ter uma oportunidade de falar para o Senhor, do Senhor para minha avó, né, antes dela morrer, tudo isso. E minha avó logo depois internou. E eu contei isso para uma enfermeira que trabalhava comigo, né? E minha avó internou, eu estava de plantão. E ela falou assim para mim: lembra do que o Senhor falou contigo? Eu falei assim: lembro. Eu saí do plantão, eu fui direto para o hospital que minha avó estava internada. Eu não podia entrar, né? Porque não era horário de visita, nada. Aí eu me identifiquei como profissional da área da saúde e ali, né, deixaram eu entrar para visitá-la. E ali eu comecei a falar do amor de Jesus para ela, no ouvidinho dela, ela em coma, ela estava em coma, sedada. E eu comecei a falar, eu falei, Senhor, eu creio que o último sentido que a gente perde é a audição. E ali eu comecei a falar de Jesus, perguntando se ela aceitava Jesus, tudo. E eu não tive nenhuma resposta. Ela ali em coma estava, e eu saí dali muito esperançosa, porque eu sabia que o último sentido que a gente perdia era a audição. E naquela mesma semana, né, minha avó faleceu, e eu falei para o Senhor, falei, Senhor, eu quero uma confirmação se minha avó recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E eu fiquei com aquilo, pedindo uma confirmação a Deus. Aí no enterro da minha avó, né,
minha prima contou um sonho que ela teve, mas não falou perto de mim. Então, eu não ouvi o momento que ela contou. E logo depois, aí, alguém da minha família, não lembro quem foi, chegou e falou comigo: você ouviu o que a Patrícia falou? Eu falei assim: não ouvi nada. Ela disse que ela sonhou com a nossa avó, como se fosse entrando num paraíso, entrando Meu num Deus. jardim, assim, muito bonito, né? Aí Deus, na mesma hora, falou comigo, era a confirmação que você precisava, ou seja, realmente o último sentido que a gente perde é a audição. E ali ela ouviu, né? E ela recebeu, mesmo ela não dando nenhum sinal, mas ela ouviu, ela recebeu, e depois o Senhor confirmou. Amém. Foi lindo. Amém. Glória a Deus, gente. Eu creio nisso, Deus, sabe? É tremendo. Deus isso só, para mim, né, só revela esse amor de Deus por nós, né? Só revela, como eu falei, até indo até o último segundo. Glória a Deus por essa experiência, por essa certeza, e Vanessa, e pela tua sensibilidade em perceber a voz do Espírito e disposição de coração de obedecer. Porque o Senhor poderia ter tocado no teu coração, usado lá, né, a outra moça para falar com você, e você depois eu vou, depois eu resolvo, e deixar para lá, né? Mas não, essa disposição de receber. E interessante, quando a Vanessa agora falou do sonho, né, de que a prima dela teve, de que ela estava entrando no paraíso e aquele jardim lindo, agora eu lembrei disso. Não tem nada a ver com aqui, nosso estudo, mas eu lembrei que depois que minha mãe faleceu, teve um dia que eu estava, logo depois, né, assim, uma semana, 15 dias, mais ou menos uma semana, eu acho, não tinha nem 15 dias, e eu estava com o Vitor lá em casa, conversando, e na cozinha, só nós dois, e a casa lá é bem grande, né, tava todo mundo, o Bernardo estava lá em cima, a Larissa estava lá em cima, estávamos só nós dois lá embaixo. E a gente conversando, e o Vitor contando que ele tinha lido num livro, não lembro qual foi, livro de um pastor americano, de alguns sonhos ou visões que Deus tinha dado para ele, assim, de um gramado, de um campos muito lindos, sabe, no céu, aquela coisa muito linda, muito, muito verdinho, muito, muito lindo, e as pessoas felizes lá na presença de Deus, e a gente conversando sobre isso, e eu falei, eu creio, e a gente, assim, batendo papo, e isso foi uma segunda-feira, à noite, nunca mais me esqueci, vocês vão entender por quê. Quando chegou na quarta-feira, na época, né, eu fui na igreja à noite, e aí uma senhora, né, lá da igreja chegou para mim e falou assim: eu tive um sonho com a sua mãe. Eu falei, é? Ela falou assim: eu via que nesse sonho eu a via toda de branco, num, num campo enorme, num gramado, era um gramado verde. Olha, gente, a gente estava conversando. Ela falou assim: eu sonhei isso. Eu ia até te ligar, mas acabou que eu não me enrolei, não liguei. Eu sonhei isso na noite de segunda para terça, mas aí acabou que eu ia te ligar na terça-feira, eu não consegui, e agora eu sabia que eu ia te encontrar hoje aqui na igreja, e eu vim contar. A gente conversou lá em casa, 9 horas da noite, mais ou menos, numa segunda-feira à noite. E ela falou assim, e era um campo verde, era uma coisa assim, uma imensidão, né? E tinham várias pessoas muito felizes, e ela estava assim, ela estava com um sorriso lindo, e ela ficava olhando assim, de um lado para o outro, e assim, com aquele sorriso, e ela só falava assim, isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito lindo. Ela só repetia essa frase, eu só vi ela de longe, eu vi ela de longe, não era nada, eu fui conversar com ela, nada disso, eu via como se fosse um quadro, assim, né, quadro não, um filme, né, que eu estivesse assistindo, e ela com um sorriso, ela sorria olhando para um lado e para o outro, ela virava a cabeça para todos os lados e fala, isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito lindo, e
E assim, eu falei assim, eu creio, porque aí contei, eu e meu filho, a gente estava conversando sobre isso na segunda-feira, que ele estava lendo. Então, gente, Deus a nossa mente não consegue alcançar, né, o que, a dimensão desse Deus, né, tudo que ele é, tudo quem ele é e o que ele está preparando para a gente, né? A Vanessa botou ali, verdade. A nossa mente não consegue, mas é assim, a gente tem que crer pela fé mesmo, né? Mas a gente vê que é tão engraçado, principalmente as pessoas, né, que dão testemunhos que não nasceram num berço cristão e às vezes tiveram uma vida, né, que foi assim muito presa mesmo pelo inimigo, e elas e têm esse encontro com Cristo, e elas contam dessa liberdade, que é dessa transformação mesmo, né? Porque é só Ele mesmo, gente, que quebra as cadeias. Mas vamos lá, vamos voltar. Bom dia, Deda, não tinha falado com você. Vamos voltar aqui para o batismo. Então, gente, uma coisa que é interessante, que é importante a gente falar, que o batismo, ele não é uma condição para a gente se tornar membro da igreja. Às vezes a pessoa acha, ou tem algumas igrejas que pensam assim, né? Olha, para você participar, tem que se batizar. Eu era de uma denominação em que só era considerado membro da igreja se você se batizasse. Então, mesmo que você tivesse, por exemplo, eu aceitei a Cristo agora, e lá realmente era assim, eu aceitei a Jesus, e a gente tinha que fazer um curso para poder se batizar durante 3 meses. Gente, eu não estou falando isso pichando, não, tá? Por favor, em nome de Jesus, não pensa nisso, não, tá? São doutrinas da igreja, tá? E que eu sou muito grata por essa denominação, lá que eu encontrei a Jesus, lá que eu fui criada e tudo mais. Mas o que eu quero exemplificar aqui? A gente aceitava Jesus como foi o meu caso. Eu fui criada na igreja, eu cresci na igreja, mas eu só tive um encontro com Cristo, ou seja, eu só nasci de novo aos 17 anos. E é muito interessante, para mim, apesar de ter sido criada na igreja, eu percebi na minha vida, ficou muito claro para mim, esse encontro que eu tive com Cristo. Porque não foi assim, eu cresci na igreja, eu fui ouvindo, e eu fui me acostumando, e aquilo foi entrando no coração, e pronto. Não, eu realmente tive um encontro com Cristo, porque eu era criada na igreja, quando eu era pequena, minha mãe me levava, eu participava toda na parte infantil, eu e o Bernardo, a gente cresceu junto na igreja. A gente cantava juntos no coral infantil, a gente se conhece desde que a gente nasceu. Minha mãe, a mãe dele, a minha sogra, se conheciam já antes da gente nascer. A gente cresceu junto ali, cantando no coralzinho infantil, tinha coral participando das coisas, na mesma classe de criança. Foi assim que a gente tanto que não tem nada a ver, isso aqui é só curiosidade, né? Para a gente namorar, demorou, porque a gente era muito amigos, nós éramos muito amigos, a gente estava junto todo final de semana. Muito engraçado, gente. A gente saía só como colega, não tinha essas coisas de ficante, não, éramos amigos mesmo. E era muito engraçado, depois ele já dirigia e ele não admitia, não, que ninguém sentasse na frente, o lugar era meu, do lado dele, era ali. Era muito engraçado, mas a gente só era amigo. Mas a gente cresceu ali, e eu cresci, mas quando chegou a época mais assim, adolescência, essas coisas, né, início de adolescência, apesar de eu estar ouvindo a palavra de Deus, aquilo não fazia sentido para mim. Eu achava assim, ai, tem nada a ver. Ai, olha só, eu não queria para os adolescentes nada disso. Aqueles adolescentes, coisa chata, o Bernardo lá, todo envolvido com os adolescentes, participando de tudo, eu não ia nada. Eu ia na igreja com a minha mãe, sentava do lado dela,
chegava muda, saía calada. As pessoas falavam, Lília, vem no negócio, vem, porque eles me conheciam. Ah, mas não ia, eu não queria ir, não fazia sentido, gente, essa é a palavra. Sabe, tudo aqui que eu estou falando para vocês não fazia sentido, não, era realmente, era uma cegueira de entendimento, apesar de estar ali. Por isso que filho de crente não é crentinho, gente. Precisam ter o encontro com Cristo. Por isso que quando eu falo assim para... falando para pais, para mãe, e eu falo assim, olha, criem seus filhos na igreja, porque a minha mãe não deixava de me levar, não. Né? Ela ia e eu não tinha essa, não quero, não, vamos embora, não tinha isso. Né? Você que decide se você quer ir ou não. Vamos embora para a igreja. E eu sentava lá do lado dela, ouvia o culto todo, não fazia diferença nenhuma para mim, mas a palavra estava sendo semeada. Né? E aí, por que eu estou falando isso? Para vocês, eu vou chegar no batismo, né? E aí, até que um dia, aos 17 anos, eu estava na igreja, fui com a minha tia, ela me convidou, eu fui, e eu ouvi a palavra, naquele dia a palavra entrou diferente no meu coração. E ardeu ali, eu falei, o que é isso? Eu creio que foram assim, abertos os olhos, o Espírito Santo abriu, sabe, os olhos do meu entendimento. E eu falei assim, o que é isso? Eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero, mas eu era muito tímida, gente, eu era muito tímida. Eu tinha muita vergonha, mas só na igreja. Na escola, eu nunca tive vergonha para apresentar trabalho, para falar, nunca. Mas na igreja, eu era até uma coisa mesmo, libertação mesmo. Eu era muito tímida. O pastor fez um apelo, eu não fui lá na frente, apesar do meu coração estar assim. Eu queria ir, mas eu não fui de vergonha de ir lá na frente. Mas eu queria Jesus. Aí, quando acabou o culto, a minha tia me chamou e o pastor chegou perto, e ali ele foi usado por Deus, ele foi sensível à direção do Espírito, e chegou perto da gente, só eu, ele e minha tia, conversando e falando, e aí ele começou, entrou, assim, eu não me lembro como, mas eu me lembro que ele entrou no plano da salvação. Ele foi dirigido por Deus. Deus sabia que eu queria ali. E ele falou, e ali, só nós três, quando ele acabou de falar do plano da salvação, eu já estava chorando, e ele perguntou ali, numa rodinha, né, só nós três ali, se eu queria, né, receber Cristo como meu Senhor e Salvador, e ali eu falei que sim. Ali eu não tive vergonha, porque ali estávamos só nós três. E eu aceitei, ali naquela hora eu nasci de novo, naquela hora a minha natureza foi transformada. Isso aí, a gente vai caminhando para o batismo, né? A minha natureza foi transformada ali. Se eu morresse ali, naquela hora, eu já iria estar com o Senhor. Naquela hora, foi instantaneamente. E a gente vai falar sobre isso se chama o batismo de Cristo. A gente vai chegar lá, provavelmente não hoje, mas a gente vai chegar lá. E eu nasci de novo ali. Ali, naquela hora, eu ainda não tinha sido batizada, mas ali eu nasci de novo. Ali, naquela hora, só um parênteses, o Espírito Santo veio morar dentro de mim. Naquela hora, instantaneamente, a partir daquele momento que o Espírito Santo veio morar, isso aqui já é uma revisão de aulas passadas, né? Ele mesmo já estava me capacitando para produzir o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Naquela hora, por quê? Porque agora ele já morava dentro de mim. Né? E, assim, eu tinha, naquela hora, ali, instantaneamente, naquela rodinha ali, nós três, eu tinha acabado de nascer de novo, era uma recém-nascida do novo nascimento, mas eu já tinha direito a tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. Igual aquele pastor, que já tinha anos e anos e anos e anos de convertido, igual a minha tia também, que já tinha anos e anos e anos de convertido. Só que, então, ali eu nasci de novo. E nessa igreja, nessa denominação, né,
Para a gente poder se batizar, a gente não podia, assim, batizei igual como a gente faz aqui na igreja, até mesmo no dia de batismo, antes do batismo, que tem sempre uma pregação, tem sempre um apelo, e fala, olha, se você acabou de aceitar Jesus e você já quer se batizar, sabe, vem aqui, vai ali, sai ali, fala com o pessoal que você já vai, né, já vai entrar aqui na fila do batismo. Lá não era assim. Nós tínhamos que fazer um curso de 3 meses sobre isso aqui que a gente está fazendo, essas bases da fé, né? E que se chamava classe de catecúmenos. Catecúmenos é a mesma coisa que novos convertidos, pessoas que acabaram de nascer de novo, né? Ou que acabaram de crer em Cristo. Mas esse é o nome, catecúmenos. E depois desses 3 meses que a gente aí sim se batizava e se tornava nessa denominação membro da igreja. Então, eu nasci de novo, eu aceitei a Jesus ali, e foi muito interessante. Você lembra que eu falei para vocês que eu percebi na minha vida um divisor de águas que mudou, alguma coisa mudou? Eu percebi na minha volta, eu comecei a perceber isso na minha volta para casa. Na época eu estava de ônibus, eu morava no Meia, a igreja era em Cascadura. Eu fui de ônibus com a minha tia morta espiritualmente e voltei viva espiritualmente. E eu me lembro que a minha tia ela descia no Engenho de Dentro, que ela morava lá, e eu seguia sozinha até o Meia. E naquela época, né, gente, a gente andava de ônibus de noite, sozinha, não tinha medo. Eu seguia até o Meia, e eu me lembro que eu no ônibus, gente, eu voltando, a alegria, eu estava sentindo uma alegria dentro de mim, era uma coisa que eu não conseguia explicar em palavras, uma alegria, era uma paz, uma leveza, e é claro, né, aquela natureza pecaminosa tinha saído, agora tinha acabado de receber a vida do próprio Deus em mim. E eu me lembro, se lembra que eu falei que eu ia com a minha mãe? Ela falava, vamos embora. E eu ia obrigada, e eu entrava muda, e eu saía calada, e a minha mãe, né, só ia de manhã, nessa época, né? Ela só ia à igreja de manhã. Mas eu estava lá com ela, mas entrava muda, saía calada, nada daquilo fazia sentido. Foi muito interessante. Foi muito claro para mim a sede que eu comecei a ter de Deus, ali, instantaneamente, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer Deus, e o desejo de começar a ler a palavra. Isso foi uma terça-feira, eu nunca mais me esqueci. Eu não lembro o dia, eu me lembro o dia do batismo, que foi 3 de setembro de 1984. Mas o dia que eu aceitei a Jesus, eu não lembro, né? Foram assim, uns 3 meses antes, mas eu não lembro o dia, mas eu lembro que era uma terça-feira. E eu me lembro que daquela terça-feira até chegar o domingo, meu coração já estava assim, pulsando, porque eu queria ir para a igreja, eu queria estar na igreja. E naquele domingo seguinte, né, a esse dia que eu tinha nascido de novo, estava eu com a minha mãe lá de manhã na igreja, não assim, não, eu já estava com sede e já fui direto para a escola dominical dos adolescentes, né? Quase final de adolescência para jovem, porque aí eu já queria. E naquele domingo eu já falei, mãe, eu quero a igreja de noite. E a partir dali nós começamos a ir todos os domingos, manhã e noite, e nunca mais parei. E uma coisa eu falo para vocês, eu nunca mais deixei de ser completamente apaixonada por Jesus. Sabe por quê? Eu não acredito. Gente, isso aqui não tinha nada a ver com batismo, mas eu vou fechar isso. Eu não acredito, me perdoem, aquela história, a gente tem o primeiro amor, tá, tudo bem, você acabou, eu estou contando para vocês, eu percebi um divisor de águas na minha vida. Hoje em dia, né, eu já tenho 15 anos de convertida, já tenho 20, a gente vai, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa se a gente não alimentar isso.
Se você alimenta o teu relacionamento com Deus, você vai ficar cada vez mais apaixonada por Ele. Sabe por quê? Porque é igual uma pessoa que você acabou de conhecer. Você conheceu uma pessoa agora, uma amiga, né? Vamos botar aqui no feminino. Você não... acabei de conhecer, muito prazer, meu nome é Lília, qual é o seu nome? Minha BFF, Best Friends Forever. Não, porque você nem conhece ela. Você nem sabe se ela é confiável ou não, mas à medida que você vai caminhando, você vai vendo, puxa vida, essa pessoa, uma pessoa parece ser sincera, ela parece ser confiável, e ela vai conquistando o teu coração, e parece não, é verdade, você vai começando a gostar cada vez mais, a amar cada vez mais, e a intimidade vai gerando confiança e, em alguns casos, viram melhores amigas mesmo, amigas muito próximas, não é verdade? Mas como é que vem isso? A partir do conhecimento e do andar junto. Agora, a gente alimenta isso com uma amiga. Alimenta, manda mensagem, né, conversa, marca de sair juntas, marca de tomar um café, convida para ir na casa. Por que com Jesus é diferente? Com ele, eu falo assim, não, tá bom isso aqui, tá bom. Enquanto ele está falando, vem filha, vem, eu quero te mostrar os meus tesouros, eu quero te mostrar tudo que eu tenho, você vai ver que eu sou confiável, você vai ver que você vai ser amada como nunca, você vai ver o que eu posso fazer. Agora, eu tenho que alimentar isso, igual eu alimento numa amizade. Eu tenho uma amiga que a gente se conheceu na pandemia, e olha, e ela foi um instrumento de Deus na minha vida, e eu sei que eu fui um instrumento de Deus na vida dela. Porque durante aquele ano de 2020, desde que a gente se conheceu, que foi em abril, e a gente se conheceu virtualmente, ela lá da igreja, agora ela não está mais lá, mas ela estava lá na época, e ela me mandou um recado perguntando uma informação. E eu respondi para ela, mas eu achei que eu tinha respondido, que eu não tinha falado com... Eu poderia ter feito melhor. Eu não fui grossa, nada disso, não. Eu respondi o que ela perguntou. Mas o Espírito Santo falou, você pode fazer melhor. E eu mandei um outro recado para ela, assim, falando falando alguma coisa, já não lembro, e ela me respondeu, já, a gente sem se conhecer, abrindo o coração, começando a abrir o coração, e aí eu já falei uma palavra para ela, e ali começou, a gente nem se conhecia, a gente foi se conhecer meio assim, de longe, mais ou menos, 3 meses depois, pessoalmente, né, porque não estava tudo sem poder, e naquele ano, desde que a gente se conheceu, de 2020, só teve um dia que a gente não se falou, a gente se falava todos os dias, e como a nossa amizade cresceu, por quê? A gente alimentou isso. Agora, por que com Jesus é diferente? Né? Então, não é para ser diferente. Então, quanto mais a gente alimenta, mais a gente tem esse desejo, e esse fogo vai se mantendo aceso. Eu tenho 59 anos, isso não é mérito nenhum para mim, não é glória nenhuma para mim. Foi uma decisão. Eu tenho 59 anos, como eu falei, isso que eu estou contando para vocês, eu me converti aos 17. E eu continuo, eu não vou nem dizer tão apaixonada como eu era, eu estou mais apaixonada por Deus, porque a cada vez que eu caminho mais com Ele, eu vejo cada vez mais o amor e a fidelidade dele, esses anos todos, essa fidelidade dele. Então, como não se apaixonar por isso? Glória a Deus. Gente, mas é intencionalidade. Sabe o que eu tenho falado para vocês o tempo todo? Posicionamento, intencionalidade. Posicionamento, intencionalidade. A nossa vida com Deus é feita disso. Aí, não é que ele não... Eu escutei ontem uma live, aliás, hoje à noite eu vou estar numa live. Eu escutei ontem uma pastora nessa live, que eu vou estar hoje, e ela falou uma coisa que eu gostei demais, em que ela falou assim, Deus não tem filhos preferidos. É verdade. Ele não tem. Ele não faz acepção de pessoas, né? Ele não tem filhas. Ela estava até falando
porque eu estava falando para mulheres, né? Filhas preferidas. Ele tem filhas mais íntimas, aquelas que querem correr pro colo dele e tá ali abraçada e tá mais próxima, conhecendo os segredos dele. Então, se eu tenho uma filha que eu não quero, que não quer se aproximar, e a outra que está ali, toda melosa, acaba que aquela toda melosa vai conhecer melhor o pai. Por quê? Porque ela porque ela é preferida? Não, mas porque ela está ali intencionalmente desejando ser mais próxima. E aí, gente, por que eu estou contando isso tudo para vocês? Isso tudo começou para eu falar que o batismo não é para ser membro de igreja, porque nesse período que eu aceitei a Jesus, que eu nasci de novo até eu me batizar, que foram esses 3 meses, e uma coisa que Deus fez na minha vida, lembra que eu falei que na igreja eu era muito tímida? Quando eu aceitei a Jesus, por isso que eu falo que foi uma libertação, porque era libertação mesmo, espiritual, porque na escola eu não era tímida, eu nunca tive, como eu disse, vergonha para apresentar trabalho, muito pelo contrário, adorava estar lá na frente, apresentando trabalho, fazendo cartaz, adorava, nunca tive vergonha de falar em público. Na escola. Na igreja, eu fugia. E por isso que eu digo que foi uma libertação, porque quando eu aceitei a Jesus, isso foi arrancado da minha vida instantaneamente. Essa timidez que existia na igreja, de eu não falar com ninguém, foi arrancada instantaneamente. E logo assim, eu já entrei para os adolescentes, né? Na época, tinha um conjunto de adolescentes, eu já entrei para o conjunto, pouco tempo depois descobriam que eu tinha uma voz afinada, eu já entrei para o louvor, e o Senhor começou a fazer aí, né, o caminho. Mas até eu completar esses 3 meses dessa classe, eu não podia tomar ceia, isso é doutrina da igreja, e até hoje é assim, né? Eu não podia tomar ceia e eu não podia ser considerada membro da igreja. Eu não tinha lá tinha cartão de dízimo, né? Era um cartãozinho que era individual, um envelope, e ali tinha janeiro, fevereiro, março, e você não tinha que colocar o valor, não. Ou nem me lembro se colocava valor, não me lembro, mas colocava o valor, colocava, isso mesmo. E a igreja, o tesoureiro, né, dava um carimbo ali, né, de que tinha sido entregue. E aquele carimbo, todo mês você pegava ali aquele teu cartão de dízimo, mas nem isso eu podia ter. Eu poderia até dar o meu dízimo, mas se eu não tivesse me batizado, eu não tinha o cartão de dizimista. Eu não era considerada membro da igreja. E aí, só depois de 3 meses, no dia que eu me batizei, e lá o batismo nem era por imersão, eu nunca fui batizada por imersão, era por aspersão. Aspersão que pega água, bota na mão, porque existem 3 tipos de batismo, para a gente poder fechar, semana que vem a gente continua, de batismo nas águas. O batismo nas águas mesmo, e que é interessante, porque eu tenho até escrito aqui, ó, se a gente lê a palavra batismo no Novo Testamento, ou no grego, né, vem da palavra baptismo, baptisma ou baptismos, que significa imergir, mergulhar, ou também cobrir completamente. Né? Por isso, né, a maioria dos batismos de imersão, como acontece lá na igreja, com aquele tanque batismal, né, que você mergulha a pessoa ali, mas algumas outras igrejas batizam, tem outros 2 tipos, por derramamento. O que é o derramamento? A pessoa está aqui, tem uma jarra com água e vira aquela água e cai assim na cabeça da pessoa, ou por aspersão, que era como era feito lá na igreja, nessa igreja que eu era, nessa denominação, em que tem assim uma bacia, né? E que o pastor ele pega assim, faz a mão em concha, né? Pega assim e derrama na cabeça da pessoa. E eu fui batizada assim, porque era era lá como era feito lá na igreja, né?
Mas ainda assim, gente, ainda assim, na verdade, eu não fui nem batizada assim quando eu aceitei Jesus, porque lá a doutrina ainda era diferente, eles faziam batismo infantil. E na época eu fui batizada quando criança, dessa forma, por aspersão. Então, quem já tinha sido batizada quando criança, quando aceitava, quando tomava a decisão por Cristo, né, não era batizado de novo. Se fazia o que eles chamam de profissão de fé, que é uma declaração pública, né, de que você confirma, tal como você foi batizada quando criança, que você crê em Jesus como seu Senhor, você recebeu, e aí a gente fazia aquela confissão. Então, eu não passei pelo batismo por causa da denominação, né, mas hoje eu já penso diferente. Os meus filhos, como a gente era dessa outra denominação, eles foram batizados quando criança. Era o entendimento que a gente tinha na época. Lá tinha a apresentação de crianças e tinha o batismo de crianças, não para remissão de pecados das crianças, mas o batismo das crianças era, na verdade, como se fosse um compromisso que os pais estavam assumindo de que criariam aquela criança nos caminhos do Senhor, entendeu? Mas eles batizam e batizam até hoje. Mas, depois nós fomos para a Nova Vida e o Vitor e a Larissa, eles receberam a Cristo já aqui na Nova Vida, quer dizer, receberam aqui, eles aceitaram Jesus quando crianças ainda. Vitor com 6 anos, Larissa com 5, mas não podia batizar. E quando eles tiveram a idade do entendimento, eles disseram, cada um separadamente, né, cada um no seu tempo, eles falaram, eu quero me batizar, eu já aceitei Jesus. E eles foram batizados os dois por imersão. Né? Hoje, no meu entendimento de hoje, né, já de muitos anos para cá, eu não batizaria mais quando criança, porque só faria a apresentação. Mas era o entendimento que eu tinha na época. E está tudo bem, entendeu? Mas o que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Que por causa dessa questão lá, da denominação, de que o batismo, já vou terminar, tá, gente? De que o batismo, de que a gente só podia se tornar membro da igreja após o batismo, tomar ceia após o batismo, ser considerada uma contribuinte regular, né, como eles falavam, após o batismo, principalmente muitos pais, quando os filhos chegavam na 12 anos, por aí 13, meus filhos vão se batizar, mesmo sem terem nascido de novo. Agora eles já são membros da igreja, para assim, revelando a importância de ser membro da igreja. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, não adianta ser membro da igreja se você não nasceu de novo, não adianta nada. Porque no céu vamos estar lá com Cristo para sempre, aqueles que foram lavados e remidos no seu sangue, que creram nessa obra redentora da cruz, e não porque simplesmente passaram por um batismo. Porque se eu me batizo, mesmo por imersão, tá? Eu me batizo sem verdadeiramente eu ter tido um encontro com Cristo, aquele batismo não vai adiantar nada, ele vai ser simplesmente um mergulho numa água, num rio ou num tanque batismal. O que valida essa experiência do batismo como assim como se fosse assim, um processo da salvação e uma representação, olha, eu estou deixando enterrada aqui, né, afogada, vamos dizer assim, minha velha criatura, e estou ressurgindo para uma nova vida, você ter realmente crido na obra da cruz,
crido que Jesus morreu no meu e no seu lugar, morreu espiritualmente no nosso lugar e ressuscitou. E que se nós, quando cremos nisso, nós espiritualmente morremos com ele e ressuscitamos para uma nova vida. Entendeu? Deu para entender? A gente foi para lá, foi para cá, a gente foi um monte de coisa, mas a gente vê que as coisas elas vão se encaixando. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês em nome de Jesus. Gente, eu não estou falando isso para me exaltar, não pensa isso não, por favor. Eu falei para vocês que eu não fui batizada depois, né, por causa da doutrina da igreja. Eu só fiz essa confissão de fé, né, de que verdadeiramente eu reconhecia que Cristo era o meu Senhor e Salvador. Mas por que eu estou falando que é a condição do coração? Verdadeiramente eu tinha crido em Jesus. Verdadeiramente eu tinha feito dele o meu Senhor e Salvador. Que só de fazer essa confissão, de estar ali, eu chorava que nem uma criança. Emocionada, sabe? Sentindo a presença de Deus. Porque não era ali eu receber de novo a água na cabeça que iria confirmar que eu tinha aceitado Jesus se eu não tinha. Vocês estão entendendo? Deu para entender? Ficou confuso o que eu quis dizer? Sabe? Tudo começa no coração, com essa sinceridade do coração. Eu não passei de novo pela aspersão, ou seja lá o que for. Mas o meu coração era do Senhor. Ah, que bom, glória a Deus. O meu coração era dele. Mas hoje eu tenho esse outro entendimento. Hoje eu já não batizaria meus filhos mais. Hoje se alguém pergunta quando criança, eu já falo, olha, Jesus não foi batizado. E a gente explica, né, o porquê do batismo, mas ele foi apresentado. Por isso na nossa igreja faz isso. E aí a gente leva primeiro essa pessoa leva primeiro para Cristo. O batismo é a consequência dela ter recebido a Cristo. E não assim, vamos lá, você já está há muitos anos na igreja e ainda não se batizou? Por que será que essa pessoa, eu preciso fechar aqui, mas eu só queria falar isso para você, por que será que essa pessoa não se batizou? Porque, assim, gente, pensa quando uma pessoa morre, pessoa mesmo, fisicamente. O que a gente faz? Ela morreu, imediatamente, né, um pouquinho depois, ela já é enterrada. Por que a gente nasce com Cristo, nasceu de novo, eu nasci de novo, e eu não tenho esse desejo de me batizar? Eu, às vezes, espero 1, 2, 3, 4, 5 anos. O que é isso? Ou foi um entendimento completamente errado que essa pessoa recebeu, e a gente tem que ajustar isso nela, ou então, será que você realmente entendeu essa mensagem da cruz? Você nasceu de novo mesmo? Sabe, eu não estou querendo julgar ninguém aqui, em nome de Jesus, mas peraí, eu criei em Jesus e a palavra de Deus, né, vai, né, e fala para a gente que tem que ter o batismo, e ele eu quero revelar para todo mundo que eu sou de Jesus, e que isso é o meu processo completo da salvação, e revelar eu sou de Jesus. Por que eu estou protelando 1, 2, 3 anos? Então, alguma coisa tem que ser ajustada ali. Às vezes até de trazer um entendimento real para essa vida da pessoa, de que o batismo, e eu fecho com isso aqui, não é o fim. Não eu aceitei a Jesus, eu vou vivendo a minha vida, tá? E ali, vou deixar você falar, eu vou vivendo a minha vida, e quando eu estiver perfeita, eu me batizo. Não! Até porque esse processo de santificação é para o resto da vida. O batismo não é o fim. É o ponto final, é o fim da linha, é a coroação. Não, ele é o início, sabe, dessa representação, dessa nova vida, para aí sim eu
e seguir em frente, firmada pelo Espírito Santo, sendo ajudada por Ele a vencer os meus desafios e viver uma vida de separação, de santificação para o resto da minha vida, independente de quantos anos eu viva. Fala, Suzete. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Na verdade, mais que falar, eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui. Pastora, me permite. Estão vendo alguma coisa? Aham, estou vendo o jardim, né? Tem várias plantas. Mas olha o que eu quero mostrar para vocês. Tá dando para ver? Tá, Qual o nome dessa planta? É Orquídea. orquídea. Isso. É uma orquídea, já que já vai sair outra. Mas olha o que me surpreendeu. Eu estou aqui há 1 ano, depois, quando houver oportunidade, eu quero contar esse depoimento, como eu vim parar aqui. Tá dando para vocês verem? Aham, sim, tá dando. Essa florzinha, eu estou aqui 1 ano. E hoje que eu vi essa florzinha aqui, e fiquei bem emocionada, porque, de uma certa forma, a pastora está falando de obediência, né? A Cristo, a palavra, e aonde a obediência leva a gente, né? Eu fiquei assim, hoje começou uma sexta-feira muito diferente das sextas-feiras habituais. Eu estou bem emocionada. Mês que vem faz 1 ano que eu estou aqui, e quando a pastora puder agendar um depoimento para mim, eu quero contar. Tá, vamos marcar. Como eu vim parar aqui e isso que Jesus está fazendo. Eu estava aqui fora, normalmente eu estou lá dentro, né, na hora desse encontro da gente, e hoje aconteceu uma coisinha aqui de manhã, eu fui resolver e já fiquei aqui fora, né? E enquanto a pastora estava falando, eu olhei para aquela orquídea ali branquinha, agora ela já não está tão branquinha, porque eu estava tacando água ali nas plantinhas ali, ela está chamuscadazinha, mas ela estava branquinha quando eu vim aqui para fora. E ela, mais que uma flor, ela estava lembrando uma pomba, né? Aquela avezinha da paz. E quando eu olhei para o lado, que eu vi aquelas florezinhas pequenininhas, tem um monte de abelha. Eu não sei que flor é aquela, mas eu falei, meu Deus, obediência, né? Obedecer sempre à palavra de Jesus, e como Deus é presente na vida da gente. Como Ele é presente. Eu estou ouvindo vocês, estou aqui, né, me distraindo pelo que aconteceu. Eu queria desanuviar a cabeça e ouvindo a palavra. E quando eu passei ali perto daquela, como é que é o nome que eu falei? Orquídea. Jesus falou para mim, eu estou aqui, você não está sozinha. Amém, glória a Deus. Não está sozinha. E eu falei, eu preciso mostrar isso para as meninas, eu preciso compartilhar com elas, né? Eu sei que o tempo meu aqui está passando, graças a Deus, eu só vim aqui atender um chamado de Deus, mas de qualquer maneira foi muito importante a sua fala hoje, pastora, porque Jesus respondeu ali, eu estou aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Daí eu precisava mostrar para vocês, tá? Obrigada. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, gente. Ele é bom, ele é fiel. Como não alimentar isso, né? E ficar cada vez mais apaixonado. Bom, semana que vem a gente continua. Vanessa, você ora para a gente poder terminar? Pai amado, Pai querido, Deus de amor, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Senhor, eu quero te agradecer pela vida da pastora Lilian, que está sempre aqui disponível, Senhor, para nos ajudar, para nos ensinar, sendo um instrumento seu a cada dia, Senhor, para abençoar as nossas vidas. Pai, muito obrigada pelo ensino de hoje, por cada compartilhamento,
como edificou a nossa fé, como edificou a nossa vida, que a cada dia, mais e mais, possamos ser maduros na fé e estarmos mais e mais apaixonados por Ti, rendidos por Ti, meu Deus, buscando a cada dia mais intimidade contigo, um relacionamento mais profundo com o Senhor, no nome de Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, fique gravada em nossos corações e que nós venhamos praticá-las a cada dia. Que o Senhor venha nos guardar, ó Pai, que o Senhor venha abençoar os nossos lares, as nossas casas, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu ver aqui.